Saiba tudo o que vai acontecer neste capítulo de Flor do Caribe. Esther vai conseguir ganhar na justiça a guarda da filha? Guiomar vai testemunhar contra o próprio filho? Veja tudo o que vai acontecer na novela neste vídeo. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, inscreva-se no canal e clica no botão de gostei, no joinha aqui embaixo do vídeo. Clique também no sininho de notificações, assim o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Flor do Caribe e te deixa por dentro de todas as novidades da novela. Aproveita e me conta, quem merece ficar com a guarda de Laurinha? Esther ou Alberto? Deixe seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. Esther chega até o escritório de Alberto e pede para entrar. O vilão então fala para a loira que não precisa de tanta formalidade, pois afinal ele é o marido dela. Esther ignora as piadinhas de Alberto e fala que eles precisam conversar. A loira então vai direto ao ponto e fala: a Zuleika me disse que o oficial de justiça esteve aqui para entregar uma intimação. Alberto confirma a informação e em tom de brincadeira fala: são tantas intimações que chegam aqui que estou até pensando em deixar um quarto para a autoridade. Esther então pergunta sobre a intimação no nome dela. E o vilão então fala que o oficial não deixou com ele, pois Esther é quem teria que assinar. Ele então pergunta se Esther gostaria de ver a dele e fala que as duas são muito parecidas, contêm o mesmo horário, data e local. Alberto tenta provocar Esther de diferentes formas e a moça acaba ficando nervosa. Alberto então começa a colocar medo em Esther. Fala: realmente, essa intimação é para o juiz dar a sentença e eu ficar de vez com a guarda da Laurinha. Afinal, juiz nenhum vai dar a guarda para uma mãe relapsa como você. Curiosa com o que Alberto acaba de dizer, Esther responde: se eu fosse você, não cantava a vitória antes do tempo. Eu ainda vou sair daqui com a Laurinha. Vou sair dessa casa para nunca mais colocar meus pés aqui de volta. Debochado, Alberto então pergunta em base de que a Esther está afirmando isso e diz: eu sei o que estou falando. Juiz nenhum vai deixar a filha com uma irresponsável como você. Ele então fala: você nunca está em casa para cuidar de sua filha, nem para receber a intimação. O juiz vai enxergar isso. Ele então continua e fala: nossa princesa não vai sair daqui, meu amor. Aqui ela vai ter boa alimentação, boas escolas. Se eu fosse você, já ia se acostumando com a ideia. Esther fica muito preocupada. Ela então pergunta para Alberto que horas vai ser a audiência. E o vilão então se nega a passar a informação para ela. E fala: será que você vai perder de novo a audiência? Seria vergonhoso. Esther releva e então fala que ele não precisa se dar ao trabalho de procurar, que ela tem meios de descobrir sozinha e rapidamente. Ela dá as costas para Alberto e sai do escritório. Vitória, Alberto fica rindo e olhando a intimação com as informações que ele não passou para Esther. Na cozinha, Esther chama Zuleika e fala que elas precisam conversar sobre algo muito delicado. A loira chama a moça e diz: eu sei que você está sabendo do processo de guarda da Laurinha. E meio sem jeito, ela fala: não queria te prejudicar, só que... Antes mesmo de Esther terminar, Zuleika fala: eu vou, Esther, pode contar comigo para ser testemunha. Esther fica surpresa com a reação de Zuleika e sem acreditar fala: o que você disse? Zuleika então fala que mesmo que Alberto coloque ela para correr, ela vai, pois só está pensando no bem-estar de Laurinha e fala: o melhor para ela é ficar com você, Esther. A loira fica muito feliz e emocionada com a reação de Zuleika em ajudar. Zuleika então fala para Esther que é só falar o dia e hora que ela vai lá e conta tudo o que viu na casa para o juiz. Esther agradece Zuleika e as duas se abraçam. Já em sua casa, Thaís e Chico conversam.
Thaís pergunta para seu pai sobre a história de Candinho e Chico conta tudo o que sabe, inclusive sobre a história que Candinho bateu a cabeça quando criança. Chico fica um pouco incomodado ao tocar no assunto e interrompe a conversa pedindo para sua filha ir dormir. No sítio, Candinho tem pesadelos ao lembrar do encontro com seu pai, Senhor Dionísio, e acorda no meio da noite, assustado. Na manhã seguinte, na ONG, Thaís fica relembrando da conversa que teve com seu pai durante a noite. Ela então pergunta para a psicóloga, Simone, se Candinho pode se recuperar e deixar de ser um menino e virar um homem de fato. A psicóloga, então, fala para Thaís que acredita que o caso do Candinho é moderado e que ele pode se desenvolver com o tempo. Thaís fica interessada no assunto e pergunta como ela pode ajudar Candinho. E Simone fala que um jeito é acreditando nele. Interessada em Candinho, a moça diz para a psicóloga de saber mais sobre o caso do Candinho e pede ajuda para ela para entender mais sobre os problemas mentais dele. Na mansão, Esther chega até o quarto de Guiomar e cumprimenta a amiga. A loira percebe que Guiomar está apaixonada e fala com ela sobre seu romance com Duque. É então que Guiomar percebe que Esther quer falar alguma coisa e então diz: "Que cara é essa, Esther? O que foi que meu filho aprontou dessa vez?" Então responde para Guiomar que dessa vez nada, que ela está daquele jeito, pois amanhã é o dia da audiência sobre a guarda de Laurinha e que está muito preocupada. Ela então fica sem jeito, mas mesmo assim fala para Guiomar: "Eu sei que você não quer ir contra o Alberto, pois é o seu filho, mas você sabe de tudo que está acontecendo nesta casa e como isso afeta a Laurinha, sua neta." Continuando com a conversa, Esther então fala: "Eu preciso que você seja minha testemunha na frente do juiz, para eu não perder a guarda da minha filha, para não ficar longe dela." Guiomar fica abalada com o pedido de Esther, se levanta da cama e fica pensando, em silêncio. Antes mesmo da mulher responder, Esther pede desculpas pelo pedido, mas de repente, Guiomar responde: "Eu testemunho, eu vou falar a verdade para o juiz. Eu não sei se isso é ir contra o Alberto. Quem sabe isso não seja bom para ele, que isso não coloque ele no lugar." Esther fica feliz com a decisão de Guiomar, mas fala: "Não sei se isso vai acontecer, pois quando eu sair daqui, acho que o Alberto vai cair de vez." Guiomar então fala: "Eu vou depor em seu favor. Não conseguiria ficar bem se soubesse que não fiz o certo." Emocionada, ambas se abraçam. Na empresa, Alberto conversa com Ivete e Kátia. O vilão então fala: "Vocês gostam de trabalhar aqui?" E as moças respondem que sim. E Alberto então continua: "Então, para continuarem trabalhando aqui, você terá que ir prestar depoimento no caso da Laurinha. E vocês sabem o quanto eu sou um excelente pai." Alberto praticamente ameaça suas funcionárias para depor em seu favor. Kátia fica um pouco constrangida, mas o vilão compra as funcionárias com diamantes. E ela então fala: "Você é o melhor pai do mundo." Conversa com Cassiano e conta as novidades para o seu amado. A loira fala que conseguiu que Zuleika e Guiomar deponham a favor dela. Cassiano fala que vai conversar com Samuca, mas Esther acha melhor não expor o filho a toda essa situação. E diz: "Ele não tem a mesma visão que a gente tem do Alberto. É melhor preservar isso, não deixar que ele veja o Alberto como alguém mau." O ex-piloto concorda com Esther e então fala: "Vamos combinar o seguinte, se o depoimento do Samuca for fundamental, você considera." A loira concorda com Cassiano, mas fala: "Eu já me sinto tão culpada por separar dois irmãos. Não quero ele na frente de um juiz. Acho isso muito pesado para uma criança." Esther então fala: "Eu vou conseguir a guarda de Laurinha sem expor o Samuca." Cassiano concorda com sua amada e diz que precisa ir trabalhar. Antes de sair, Cassiano convida Esther para ir até o Flor do Caribe, pois Cristal vai cantar nessa noite. Em tom de brincadeira, Esther fala que vai, pois não vai deixar a caribenha toda se rebolando para ele. Ela então imita Cristal e Cassiano ri com toda a situação.
Então fala para Esther que a ama e o casal então se beija. No sítio, Candinho alimenta os animais e conversa com sua cabra, Ariana. O rapaz entra para casa e seu irmão percebe que ele está um pouco triste. Lino então pergunta: "Você está assim por conta do homem que você descobriu que é seu pai, Candinho?" Antes mesmo de Candinho responder, Thaís então chega até o sítio e com uma caixa para Candinho. Candinho muda de humor na hora. Ela então fala: "Eu te trouxe um presente, Candinho." O rapaz fica muito feliz e responde: "Presente? Não é nem meu aniversário?" Thaís então fala: "Não sei se você vai gostar, era do Samuca. Deixa e veja o que você acha." Candinho, sem saber do que se trata, então fala: "Já gostei." Rapidamente, caixa da mão de Thaís e joga tudo na mesa. A moça explica para Candinho que aquele é um jogo de montar, que ele tem que usar sua imaginação para fazer o que quiser, tipo casinha, um barco. Os familiares de Candinho desconfiam que talvez ele não consiga usar o brinquedo. Tanto empolgado, ele fala: "E disco voador, tem como montar?" Thaís explica que sim, e animado, ele fala que vai fazer um e mostrar para todo mundo. O disco voador que levou ele para passear no céu. Thaís pega as peças e começa a mostrar para Candinho como o brinquedo funciona, e Candinho fica muito animado. Finalmente, chega o dia da audiência e o juiz então dá início aos procedimentos. Alberto é o primeiro a falar e diz: "Eu não aceito o convívio da minha filha com o amante da minha esposa. Cassiano é um criminoso, contrabandista de diamantes." Esther também fala com o juiz e diz que o marido tem um comportamento muito difícil e age com violência. Da parte de Alberto, Kátia depõe e fala que seu patrão é um ótimo pai. Ivete também fala e diz: "O Dr. Alberto é um pai muito preocupado." Na sequência, Alberto acusa Esther de sair muito e deixar a filha sozinha. Esther então conta ao juiz um comportamento de Alberto, que ele quebra objetos e depois vai tocar piano. Zuleika confirma a história. Em determinado momento, Alberto se faz de bom moço e diz que fica com raiva, pois só quer defender a família. Guiomar também depõe e fala que quem realmente cuida da Laurinha é Esther. O juiz então entende que o melhor para a Laurinha é ficar com a mãe e dá a sentença final. Ele finalmente dá a guarda para Esther. A loira fica muito aliviada e partilha de momentos com Cassiano e a filha. Alberto fica prestes a surtar e fica sozinho na mansão.